A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 8 de maio, recordamos hoje a Beata Maria Catarina de Santo Agostinho, Virgem Agostiniana. A bem-aventurada Maria Catarina foi uma canônica regular francesa, que foi fundamental no desenvolvimento do Hôtel-Dieu de Quebec, a serviço da colônia da Nova França. Vamos conhecer a sua história. Descendente de duas famílias nobres de Cotetti, na França, Maria Catarina de Santo Agostinho, no século Catarina Simon de Longpré, nasceu e foi batizada 3 de maio de 1632, no atual departamento da Mancha, na França. Seu pai, Joaquim Simão de Longpré, era advogado e sua mãe, Francisca Jordan, era filha de um lugar-tenente civil e penal. A educação da menina foi confiada a seus avós maternos. Os Jordan tinham em sua casa uma espécie de hospital, onde recebiam e tratavam os pobres e os doentes. Catarina ali recebeu uma grande influência da parte de São João Eudes e outros religiosos que frequentavam aquela instituição. Em 1642, num escrito assinado como o próprio sangue, ela consagrou-se à Santíssima Virgem. No ano seguinte, fez 3 votos: tomar a Santíssima Virgem como mãe, não cometer nenhum pecado mortal e viver uma castidade perpétua. Seduzida pela vida religiosa, aos 12 anos, Catarina entrou como postulante para o Hôtel-Dieu em 7 de outubro de 1644. Começou a aprender a profissão de enfermeira neste hospital, onde as religiosas agostinianas, hospitalares da Misericórdia de Jesus, davam assistência aos doentes. Entrou no noviciado dessa congregação e desde então ela concebeu o desejo de ir para o Canadá, onde as freiras agostinianas tinham fundado, em 1539, o Hôtel-Dieu de Quebec. Quando essas pediram novas recrutas, Catarina ofereceu-se imediatamente. Ela ainda não havia completado 16 anos de idade. Tentaram dissuadi-la e seu pai opôs ao seu desejo. Ela fez o voto de viver e morrer no Canadá, se Deus lhe abrisse a porta desse país. Todos foram forçados a ceder às suas razões, e Catarina fez profissão religiosa a 4 de maio de 1648. Em previsão do seu embarque, em 27 de maio, no dia 19 de agosto de 1648, ela chegou a Quebec. Madre Catarina de Santo Agostinho ia ser uma grande ajuda para o mosteiro e o Hospital de Quebec. Ela progredirá tanto na prática de todas as virtudes e na profissão de enfermeira, que aos 22 anos foi nomeada administradora da comunidade e do hospital. Assumiu depois a direção do hospital e foi escolhida para conselheira da superiora e mestra de noviços. Durante seu primeiro triênio como depositária, ela dirigiu a construção do novo Hôtel-Dieu. Procurou aprender a língua dos indígenas a fim de poder ensinar-lhes o catecismo e encaminhá-los para Deus. O seu zelo e caridade não tinham limite. Humilde, simples e alegre, palmilhou rapidamente o caminho da santidade. No entanto, esta jovem freira, tão ativa, esteve quase sempre doente. Ela esteve mais de 8 anos com febre sem nunca acamar, sem reclamar, sem desistir da obediência, sem perder os exercícios da comunidade. Não só não se queixava, mas ela estava sempre de semblante agradável e a sua ternura contínua causava a admiração de todos. A descrição de Catarina iludiu até mesmo suas irmãs sobre as suas disposições interiores. Considerou-se que, enquanto viva, ela se comportava simplesmente como uma boa religiosa, porque, com exceção do seu diretor e do seu bispo, ninguém sabia o que nela se passava. As riquezas da sua vida interior e as maravilhas místicas que o Espírito Santo operava na sua alma foram reveladas apenas depois de sua morte. Conta-se sobre ela coisas extraordinárias, visões, revelações, constantes lutas contra os demônios.
Ela teve a consolação de ver espiritualmente o Padre João, jesuíta mártir no Canadá em 1649, proclamado beato em 1925 e canonizado em 1930, juntamente com outros 7 jesuítas, mártires entre 1622 a 1649. O santo jesuíta que fora assassinado pelos iroqueses apareceu para ela dizendo: era para ele um sofrimento ver que um país pelo qual ele tinha tanto trabalhado e onde havia derramado seu sangue fosse agora terra de abominação e de impiedade. E prosseguiu: Irmã de Santo Agostinho, tendes piedade de nós? Ajudai-nos, eu vos peço. Madre Catarina respondeu, abandonando-se à divina justiça, como uma vítima pública pelos pecados dos outros. No mês de fevereiro de 1663, teve ainda visões do Padre João, que a fez compreender que Deus queria servir-se dela para proteger o país e todos que recorressem a ela receberiam uma ajuda segura. O beato Francisco de Laval, seu bispo, e a beata Maria da Encarnação fizeram mais caso, no entanto, das suas virtudes sólidas do que dos milagres e maravilhas. Maria da Encarnação, quanto a ela, sentiu que as graças que Deus lhe concedeu estavam baseadas nas 3 virtudes: humildade, caridade e paciência. Essas 3 virtudes, Catarina praticou-as um verdadeiro grau heróico. Nunca, na verdade, ela sofreu tanto, especialmente por parte dos demônios, que não lhe deixavam qualquer descanso, torturando-a moralmente e batendo-lhe mesmo. Contudo, nunca saciada de sofrimentos, a humilde hospitaleira queria imolar-se sempre cada vez mais para a salvação das almas e o bem espiritual de seu país de adoção. Finalmente, consumida pela física, ela morreu em 8 de maio de 1668, com a idade de 36 anos. O beato Francisco de Laval, para a qual Catarina de Santo Agostinho era a alma mais santa que conhecera, tinha uma confiança muito especial no seu poder, porque se ela nos socorreu tão poderosamente durante o tempo em que viveu entre nós, escreve ele, que não fará ela agora, conhecendo com mais luminosidade as necessidades, seja do pastor ou seja do rebanho? Madre Maria Catarina foi beatificada em Roma no dia 23 de abril de 1989 e sua festa litúrgica é celebrada a 8 de maio. Que possamos pedir a intercessão desta beata. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Ó Deus, Pai amabilíssimo, que concedestes à beata Maria Catarina a graça de ser missionária da vossa palavra de amor para todos os povos. Como seguidora de Jesus Cristo, pobre e crucificado, fazei que também nós sejamos transformados pelo vosso Espírito em verdadeiros discípulos de vosso Filho Jesus, nosso Senhor. Amém. Beata Maria Catarina de Santo Agostinho, rogai por nós.